Olá pessoal, hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos animes chineses que está dividindo opiniões e gerando intensos debates sobre se é uma obra-prima ou uma adaptação mal feita embrulhada em um visual bonito, ou seja, vamos falar de Lord of the Mysteries, logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo misterioso que deixaria Harry Potter parecendo uma comédia. Bem-vindos, eu sou Harry Potter. Não tá um pouco velho pra ser aluno aqui? Besteira, eu só tenho 14 anos, assim como meus melhores amigos, o Ron e a Hermione. Saudações. Não se esqueçam de se inscrever se for o novo por aqui, deixa o like, comente e se aparecer o hypar, dê uma forcinha pra gente e vamos pro vídeo. Primeiramente, este não é um vídeo de review comum, porque Lord of the Mysteries não é um anime fácil de ser classificado. E vamos começar justamente por aqui. Tecnicamente, Lord of the Mysteries não deve ser chamado de anime, pois trata-se de uma animação chinesa, ou seja, basicamente as terminologias corretas são: no Japão, os quadrinhos são mangás e as animações são anime. Na China, os quadrinhos são manhua e as animações são donghua. E na Coreia do Sul, o termo é manhwa com som de W e usado para os dois, tanto para os quadrinhos quanto para as animações. Outro ponto importante de saber antes da análise é que Lord of the Mysteries tem referência em muitos, mas muitos elementos, desde a obra de Lovecraft, em especial o chamado de Cthulhu, até a era vitoriana, ao steampunk, ao ocultismo, às sociedades secretas, ao baralho de tarô, a elementos da literatura e da história como Jack Estripador e Sherlock Holmes, ao RPG Mago A Ascensão e também a Fundação SCP, que já explicarei melhor. Ou seja, a obra é recheada de referências e que deixa incrivelmente rica em detalhes. Mas esses mesmos detalhes deixam a trama um tanto complexa demais. Ele é a prova de que uma obra pode ser ao mesmo tempo um acerto monumental, mas também uma decepção para a base de fãs. Então peguem suas poções e vamos começar a desvendar este mistério. O dilema da crítica. Por que é tão difícil classificar? A primeira coisa que você precisa saber sobre Lord of the Mysteries é que ele não é unânime. Os críticos se dividem, assim como o próprio público. Todos estão em um cabo de guerra constante para decidir se ele é uma obra-prima ou um erro de percurso. Diferentemente de algumas obras que, com 4 ou 5 episódios, já sabemos que serão as obras que farão uma legião de fãs assistir cada novo episódio seguinte, a exemplo de Demon Slayer, Attack on Titans, Yu Hakusho, etc. Aqui, a obra tem tantos altos e baixos, e não estou falando em um episódio ruim e outro excelente, mas em momentos dentro do próprio episódio. Às vezes um começo lento e tedioso, seguido de uma das cenas de ação mais bem dirigidas que você já viu, ou uma narrativa pobre, mas do nada vem um plot twist inesperado. Acredito que já estão começando a entender. E aqui vai outra advertência. Na Crunchyroll, a classificação está recomendada para maiores de 14 anos, mas eu digo que essa classificação está errada. Não por conter cenas de nudez, pois realmente não tem, mas por ter uma violência gráfica, temas adultos, questões de misticismo e um roteiro tão complexo que mesmo adultos com o hábito de verem obras mais detalhadas têm dificuldade em acompanhar o que está acontecendo. Eu colocaria pelo menos 16 anos para essa obra. Apesar disso tudo, temos que levar em consideração seu inegável primor técnico. Na animação, a direção de arte e os visuais são de tirar o fôlego, e falo sério. Cada pausa na animação poderia facilmente virar um papel de parede de computador, uma estampa de camiseta ou um quadro. As cenas de ação são fluídas e dinâmicas. O design de personagens é detalhado ao extremo. O mundo em si é incrivelmente belo, sem a distorção caricata comum da maioria dos animes. Aqui os personagens beiram o semi-realismo. O anime eleva o padrão de produção dos donhwas para um outro nível. A equipe por trás dele merece todos os aplausos por criar algo que é visualmente
uma experiência de primeira linha. Se Demon Slayer é o patamar de arte visual para muita gente, acredito que Lord of the Mysteries pode fazer muita gente rever seus conceitos. Cada informação visual é tão minuciosa que você percebe até detalhes que vão desde os botões das roupas até mesmo detalhes nas unhas dos personagens. Cada textura de um cenário, até o chão, o brilho de objetos é minuciosamente pensado. Nada daquele reaproveitamento de cenários. O jogo de luz e sombra também mostra que quem dirigiu a obra entende de cinema. Aqui temos cenas com todos os planos possíveis, closes, cenas abertas, cenas de cima, cenas de baixo, giro de câmeras. Tudo que um bom filme com atores reais pede, aqui também tem. Com relação às cores, aqui elas têm significado. Em vários momentos vemos uma dicotomia entre tons de verde e vermelho, com vários planos puxando para essas cores, onde o verde é frequentemente associado a conceitos como morte e mistério, ou esperança e vida, e o vermelho é uma cor de aviso e poder. A sua presença geralmente é mais agressiva. Outro ponto que não pode ficar de fora é a trilha sonora, em especial a música tema chamada Canção da Noite Eterna, composta pelo artista Shen Yifeng, e é muito elogiada por sua atmosfera épica e melancólica, que captura perfeitamente o tom de mistério e fantasia sombria, unido a uma miscelânea de imagens que parece que você está dentro do mundo dos sonhos. Me chegou a lembrar até as aberturas incríveis de Game of Thrones. Outra coisa que faz a diferença com os animes é que Lord of the Mysteries não nasceu de um quadrinho, e sim de um livro, mais precisamente uma web novel. Apesar de toda essa qualidade, no entanto, a recepção da base de fãs original é mais fria, e muitos fãs dos livros argumentam que a adaptação não foi fiel o suficiente, cortando partes importantes da trama da web novel. Além disso, a complexidade da história pode ser um obstáculo para quem não conhece o material original, pois muitos detalhes presentes na leitura ou não foram transpostos para a animação, ou viraram pequenas notas de tela, ou pior, o personagem fala sobre algo sem uma explicação prévia e você que lute para entender ou perceber o que deveria ter sido explicado, tentando entender os acontecimentos da cena. Os poderes de um vidente funcionam de forma intuitiva, permitindo que o usuário realize adivinhações usando rituais simples com cartas ou cristais. O vidente pode ter visões sobre eventos futuros ou descobrir informações do passado de alguém. A eficácia da adivinhação depende muito da digestão da poção, que é feita quando o vidente consegue realizar profecias precisas. Intuição de perigo. Eles possuem um senso aguçado para o perigo, sentindo-o de antemão ou tendo flashes de aviso. Quase um tipo de sentido de aranha místico. Percepção aumentada. O vidente consegue captar mais detalhes do ambiente e notar sutilezas que outras pessoas não veriam. Pode inclusive ver a saúde dos indivíduos. A evolução desse caminho, assim como o nome sugere, se torna cada vez mais estranha e complexa. As sequências seguintes são: Sequência 8, o palhaço, concede habilidades físicas aprimoradas e a capacidade de imitar movimentos e sons, e a transferir danos, como trocar um corte na mão e movê-lo para a perna, assim não impedindo o uso de uma arma. Sequência 7, o mágico. O usuário ganha a capacidade de manipular elementos e criar truques e ilusões, inclusive criando ilusões tangíveis. Sequência 6, sem face. Permite ao usuário mudar completamente sua aparência física, voz e até mesmo a forma como ele age. É quase uma porção polissuco de Harry Potter misturado com os poderes da mística de X-Men em um nível avançado. E a progressão
opressão continua tornando o usuário cada vez mais um mestre do engano e da manipulação. Junte tudo isso a um sistema religioso também complexo, com a existência de igrejas ortodoxas, sendo 7 as principais na obra. Elas têm um poder e influência significativos e funcionam como forças para manter a ordem e combater o caos. As mais proeminentes são a Igreja da Deusa da Noite Eterna, a igreja que Klein, protagonista, interage mais. Seus seguidores são misteriosos, focados em segurança, morte e mistério. A Igreja do Deus do Combate, focada em poder militar, guerra e valentia. A Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, dedicada ao avanço tecnológico, mecânica e invenções. Seus seguidores são muitas vezes engenheiros e cientistas. A Igreja do Senhor das Tempestades, poderosa no mar. Seus seguidores são marinheiros e piratas que honram o deus das tempestades e dos oceanos. Depois temos as seitas secretas e cultos. Essas organizações são consideradas heréticas pelas igrejas ortodoxas e operam nas sombras. Elas são perigosas, geralmente buscam objetivos que ameaçam a sociedade e o mundo. Entre elas, a Ordem da Aurora, um dos principais grupos antagonistas. Seus membros veneram o Criador verdadeiro, uma divindade corrompida que buscam libertá-lo. A Ordem dos Ascetas de Moisés é uma seita antiga misteriosa com um vasto conhecimento em ritualismo e história, e são enigmáticos e têm suas próprias ambições. Os alquimistas da psicologia, focados em caminhos de poder relacionados à mente e manipulação, eles estudam e experimentam com a psicologia e as emoções humanas. E a Ordem Secreta, um grupo que tem como objetivo principal coletar conhecimento e segredos antigos. Seus membros operam nas sombras e têm acesso a informações que ninguém mais tem. Além destes, a obra também apresenta a organização do protagonista, o Clube do Tarô, que começa com um pequeno grupo secreto para se proteger e trocar informações. Outro detalhe interessante de falar é que o misticismo e os poderes presentes na obra são para todos, tanto homens quanto mulheres, e até mesmo os animais. Mas isso não vou detalhar para não estragar a surpresa de quem for ler ou assistir a animação. E quando falei de Harry Potter e igrejas ortodoxas, aqui também temos áreas secretas que ficam escondidas. Seja bem-vindo ao mercado subterrâneo de Qingzhen. Em becos e subterrâneos, onde existem comércios inteiros de itens místicos e poções. Viram que em poucos minutos mostrei o quanto a obra tem uma complexidade absurda? Pois bem, o que muitos fãs do livro estão criticando é que nem sempre essas explicações estão na animação. Os produtores decidiram não focar em explicar muitas coisas, deixando que as cenas mostrem sozinhas como as magias funcionam. E eu admito, apesar de graficamente belíssimas, as cenas de combate, eu não consigo entender direito como cada poder funciona nem seu limite. Numa hora vemos um feiticeiro precisar de rituais, no outro ele cria coisas do nada. Nem falei dos artefatos selados. Uns são simples itens que afastam fantasmas, ou amplificam poderes, outros são criaturas, e outros são praticamente sem controle se usados de forma errada. Lembrando muito dos itens presentes nas obras da Fundação SCP, que são creepypastas online, sobre itens ou criaturas capturadas por uma organização secreta que cataloga esses itens e os esconde para, digamos, proteger a humanidade. Outra coisa parecida com os SCPs é que esses itens têm classificações quanto ao nível de perigo ou poder ao serem usados. E se vocês quiserem mais detalhes, posso fazer um vídeo futuro sobre SCP. Mas voltemos. Sobre o que é a obra. Agora vamos falar do que realmente importa. Lord of the Mysteries é um isekai, aquelas obras em que uma pessoa muda de um mundo para outro, mas aqui com um detalhe diferenciado e com um toque sombrio e maduro. Inspirado na web novel de sucesso Cuttlefish That Loves Diving, a história nos apresenta Zhou Minguri, um jovem chinês que, após executar um ritual que ele fez sem acreditar que funcionaria, de repente se encontra no corpo de Klein Moretti, um universitário da Inglaterra vitoriana que tirou a própria vida.
Aqui, o diferencial que falei, Zou não veio de corpo para este mundo, nem morreu em seu mundo natal. Ele transmigrou para o corpo de outra pessoa que era para estar morta, assumindo inclusive as lembranças de Klein Moretti. E já começando no mistério, por que ele se matou? Por que ele foi lançado nesse mundo? E agora, como voltar para casa? E esse novo mundo é uma mistura fascinante de elementos de steampunk, horrores Lovecraftianos e magia ritualística. Klein descobre que a sociedade está dividida entre Beyonders, pessoas com habilidades sobrenaturais, e o resto da população. Ele então se envolve com organizações secretas e acaba fazendo parte dos Falcões da Noite, que são uma espécie de força policial. Eles são uma organização secreta que funcionam como a polícia sobrenatural da Igreja da Deusa da Noite Eterna, onde a principal missão é investigar e resolver casos relacionados a fenômenos paranormais, beyonders descontrolados, artefatos perigosos e criaturas místicas. E acaba conhecendo Dan Smith, o capitão dos Falcões da Noite. Dan é um Beyonder calmo e experiente, que atua como um guia crucial para Klein, ensinando-lhe sobre o mundo, o oculto e as regras perigosas que o governam. Leonard Mitchell, um colega de Klein nos Falcões da Noite. Leonard é um jovem talentoso Beyonder, com uma personalidade poética e um grande segredo. E tem um estilo galanteador, parece até um tipo de cigano por conta de suas vestimentas. O futuro da obra e a obra original. Para quem ficou interessado, a boa notícia é que a história não vai parar por aqui. Lord of the Mysteries é uma adaptação de uma novel gigante. A Tencent Video anunciou que a franquia terá um total de 6 temporadas e um filme final para adaptar toda a história. A segunda temporada está prevista para 2027, o que pode parecer um tempo longo. E sim, é bem longo, mas mostra o compromisso em desenvolver uma série em etapas. Para aqueles que não querem esperar, a web novel original está disponível para leitura e é uma obra densa e rica em detalhes. A novel aprofunda a construção de mundo, os personagens e os sistemas de poder de uma maneira que a animação, por questões de tempo, não consegue. Ler a obra original é uma forma de mergulhar de verdade no universo de Lord of the Mysteries e entender todas as referências e mistérios que podem ter passado batido na animação. Observações importantes: assista a versão dublada. Não só porque a dublagem está excelente, mas porque dublado você não se perde na complexidade do roteiro, nem perde detalhes das falas enquanto fica embasbacado com a animação. Não assista com sono, pois perdeu 10 minutos de história pode ser exatamente o que precisava para entender a ação que ocorre na sequência. Conclusão: Lord of the Mysteries é sem dúvida um marco na animação chinesa e mundial. Ele é ambicioso, tecnicamente impecável, visualmente deslumbrante. Ao mesmo tempo, ele nos lembra que a arte da adaptação é delicada. É uma obra que vale a pena ser vista, mas que talvez seja mais bem apreciada com o complemento da experiência da web novel, e pode desagradar no mesmo nível que pode agradar. Confesso que assisti 2 vezes para fazer esse roteiro, e na primeira vez eu só pensei em falar mal. Na segunda vez consegui ver grandiosidade na obra, mas sei que não vai agradar a todos. Isso mostra que uma história, para ser excelente, não precisa de tantos detalhes. E você, o que achou do anime? Ou melhor, Donghua? Ele é um acerto ou um erro? Vai arriscar para ver ou vai deixar de lado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueçam de inscrever-se no canal para mais vídeos. Fiquem bem e até a próxima.